As pessoas têm que se verem como seres humanos. Infelizmente, a intolerância, ela sempre existiu, né? Isso faz parte do ser humano. A Constituição diz que todos somos iguais perante a lei. Boa noite! Hoje nós vamos discutir um problema sério, o problema da intolerância. Esse é um tema muito importante no nosso país, aliás, muito importante no mundo inteiro, e nós vamos falar sobre o que leva as pessoas a se dividirem em grupos e aí se julgarem melhores do que os outros. Para falar sobre homofobia, teremos aqui o deputado federal Jean Willis. E ela tem mais de 30 anos de sucesso e bastante atuante na luta contra o racismo. A cantora talentosíssima Sandra de Sá. Começa logo depois do intervalo pela Rede Record e pela Record Internacional, o programa Roberto Justus Mais. O Memorial da Resistência é a instituição que preserva as memórias da luta contra a repressão política no Brasil. Este prédio abrigou DOPS, onde ficavam detidos os que ousavam pensar diferente do governo militar. Eram vítimas da intolerância. O regime se mostrava intolerante conosco, com os estudantes, com os artistas, né? Com a sociedade que se movia naquele momento. Aí, naquela energia, né, dos 20 anos de idade, né, foi que acabou nos conduzindo para uma ação que ficou famosa, que foi a captura do embaixador norte-americano Charles Burke Albrecht em 1969. A gente foi em 4 pessoas que tomamos de assalto o carro. Eu e o Cláudio Torres na frente e o Jonas e Manuel Cirilo atrás. O Jonas é o Virgílio Gomes da Silva. Fui perseguido e, consequentemente, acabei sendo preso. Então, o Jonas, ele foi preso e morreu nas primeiras horas. Eu, quando fui preso, logo depois, eu cheguei a ver na sala de tortura, ainda tinha pedaços de massa encefálica dele grudado na parede. E eles diziam para mim assim, olha, você quer fazer isso com você? A tortura deles comigo, se eu queria passar por aquilo. No Brasil, a ditadura que usava celas como essa faz parte do passado. Mas a intolerância, infelizmente, não. E o pior, somos todos culpados. Tudo começa com um pequeno preconceito, daqueles que alimentam piadinhas e que carregamos em nosso dia a dia. Com o tempo, nosso preconceito separa as pessoas com base em estereótipos. É a discriminação. Quando se toma algum tipo de atitude contra o discriminado, temos a intolerância. Foi assim que nasceram os momentos mais infelizes da humanidade. Todas as causas das guerras entre os países, as guerras internacionais e mesmo as guerras civis, dentro delas sempre existe o componente da intolerância. O Holocausto, eu acho que foi o maior exemplo de intolerância e atrocidades marcadas durante toda a história da humanidade. Porque guerras sempre houve, e sempre houve massacres. Mas massacres de um povo por causa da sua procedência, inclusive crianças que ainda não sabiam andar ou falar, e velhos, inválidos, etc., só por causa que pertenciam à raça judaica, que foram exterminados, eu acho que toda a história da humanidade não tinha precedentes destas atrocidades.
Vamos discutir o problema da intolerância e o que podemos fazer para conquistar o direito de ser o que sempre fomos, diferentes uns dos outros. Ele faz parte de várias ações parlamentares contra o preconceito e a desigualdade. Vou conversar no nosso programa de hoje com o deputado federal Jean Willis. Bem-vindo. Tudo bom? Jean, muito bem-vindo ao nosso programa. O tema de hoje é um tema espinhoso, né? É um tema espinhoso, mas relevante, né? A gente não pode fugir de encarar esse tema e esse problema. Você é muito ligado na defesa dos direitos, né? Na defesa contra a homofobia, contra essa intolerância, né? E nós vamos entender um pouco mais do que você está fazendo, do seu trabalho. Então, para mim, é muito importante isso e discutir também com você, por que não, as outras intolerâncias que existem, né, e que não são poucas, né, infelizmente. Não são poucas. E, de alguma maneira, eu atuo, na verdade, no enfrentamento de todas essas intolerâncias. Eu sou membro da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara. E lá na comissão nós tratamos não só do problema da homofobia, mas também do enfrentamento do racismo, do sexismo, que é uma coisa terrível também da nossa sociedade, né, que tem resultado na morte de muitas mulheres, na intolerância contra os povos indígenas, que é muito grande, no antissemitismo, que ainda persiste, por incrível que pareça, que é a intolerância contra os judeus. Então, eu acabo enfrentando todas essas intolerâncias. Falando, como você falou em antissemitismo, eu tenho a origem, meus pais são húngaros imigrantes que vieram para cá depois da guerra, mas de ascendência também são judeus. Sim. E eu não sou muito ligado em religião, mas tenho essa ascendência. Sim. E, obviamente, que a gente sente, a gente sabe, eu sei o que aconteceu lá no Holocausto. Meus avós foram mortos em campos de concentração, então eu tenho uma simpatia especial por pessoas que lutam contra as discriminações de qualquer tipo que seja, né? E porque a gente viveu isso na nossa família, então não é uma coisa muito fácil, né? E o antissemitismo não abate só os judeus religiosos, né? Porque, na verdade, toda a problemática em torno do antissemitismo é exatamente essa questão da raça, né? Aqui no Brasil, os judeus foram assimilados aos brancos, mas no resto do mundo, na Europa, os judeus são racializados. E com isso o estigma se abate não só sobre os que professam a religião, o judaísmo, mas sobre quem se sente pertencente ao grupo dos judeus que está em diáspora pelo mundo, né? Espalhados pelo mundo. Então, você conhece bem, você que é judeu e imigrante, né? Quer dizer, se você não, mas seus pais são imigrantes. Você não é mais, você é brasileiro. Agora, Jean, você é tão destacado nessa luta sua, né, que você faz e que você acabou de receber um prêmio agora no Congresso. Eu recebi recentemente um prêmio de melhor deputado, na verdade é um voto... O Congresso em Foco realiza todo ano uma premiação dos melhores deputados em diferentes categorias, né? E aí eu fiquei na votação dos jornalistas em terceiro ou quarto lugar, eu não lembro agora. E depois que os jornalistas fazem a votação, eles submetem a uma votação popular. E na votação popular, nas redes sociais, na internet, eu fui eleito o melhor deputado. Bom, quando a gente olha no caso da homofobia, quando a gente olha para esse lado, a gente vê que o mundo de hoje, onde as pessoas assumiram mais a sua condição, isso aumentou um pouco a discriminação, porque muitas pessoas não sabiam, né? Sim. Porque ficava aquela coisa inclusive hoje com a união estável, etc. Sim. Mas você assumiu isso muito cedo. Você, com 16 anos de idade, assumiu a sua homossexualidade. Você sofreu muita discriminação por ter feito isso? Sofri e ainda sofro, né? A saída do armário não implica que a discriminação vai ser reduzida. A saída do armário é importante para nós, porque a gente passa a ter uma relação orgulhosa conosco, né? Não uma relação de vergonha, mas uma relação de orgulho. Nós preferimos dizer, em vez de opção sexual, a gente prefere dizer orientação exatamente porque a gente não opta, né? A gente não faz uma opção, como se fosse optar entre a alternativa A e B. A orientação é uma coisa mais complexa, é um sentimento de si que a gente experimenta como se fosse algo absolutamente natural, como é a sua heterossexualidade, né? Você trata ela como natural, a minha homossexualidade é natural. E a gente vive num mundo em que tudo é organizado e construído para fazer crer que os homossexuais são seres menores ou menos humanos. Isso gera um sentimento horrível. Que é um desvio de conduta. Ou desvio de conduta, claro. É uma doença, coisas assim absurdas. São vários discursos, que é doença, que é crime, que é desvio de conduta. Enfim, a saída do armário é você enfrentar esse mundo de injúria, afirmar para você mesmo que você é diferente, mas você não é pior nem é melhor, e que você tem o direito a essa diferença e tem que ser respeitado nessa diferença e conviver respeitosamente com quem é diferente de você. Bom, Jean, nós vamos ver alguns depoimentos de gente que já sofreu com a intolerância. Nós vamos começar ouvindo o que tem a dizer o jornalista Bruno Chateaubriand. Vamos dar uma olhada. Estava no restaurante Ipanema, passado um tempinho, um grupo de pessoas começou a me agredir verbalmente
né, usando palavras de baixo nível, dizendo que eu tinha que morrer, quando eu saísse dali eu iria apanhar muito. Então foi uma situação altamente constrangedora, foi uma agressão, não aconteceu agressão física, foi verbal. Eu tenho 37 anos, já sofri preconceito em diversas situações. Isso é muito comum, isso é muito velado, as pessoas têm vergonha de falar disso. Isso é muito recorrente e não existe lei para proteger ainda nesse sentido as pessoas. Eu acho que está na hora das pessoas pensarem a respeito disso. Quando ele fala que não existe lei, existe lei que protege você, a lei contra o racismo, contra a discriminação. Quando ele diz que não existe lei, é que não existe uma lei específica. Específica para a homofobia, é isso? Na verdade, se a gente respeitasse o Estado de Direito, as leis que já estão aí deveriam proteger os homossexuais. Bom, muitos atos de intolerância são registrados no Brasil. Vamos dar uma olhadinha nessa matéria. Em pleno século XXI, chegamos ao ponto de ter uma delegacia exclusiva para lidar com esse tipo de crime. Foram registrados cerca de 170 casos só no ano passado. Os crimes vão de ofensas verbais a homicídios causados por questões de cor, procedência nacional, homofobia e questões religiosas. E um dado curioso, 11% envolveram torcedores de futebol. Lamentável que em um país multicultural exista gente matando e morrendo por causa de sua pele, de sua opção sexual ou até mesmo por causa das cores de uma camisa. A DECRAD é uma iniciativa inédita da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Ela foi criada no ano de 2006. E o seu nome oficial é Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes Raciais e de Delitos de Intolerância. Geralmente são crimes relacionados à discriminação racial e à intolerância homofóbica. Nós tratamos também de maneira recorrente a investigação de delitos relacionados à intolerância desportiva. E tivemos o caso do confronto na Inajar de Souza entre as torcidas organizadas do Palmeiras Mancha Verde e do Corinthians Gaviões da Fiel. Isso resultou na morte de 2 torcedores palmeirenses pertencentes à Mancha Verde. A população, sabendo que tem uma delegacia especializada, fica mais fácil para ela atuar, para ela agir, para ela ajudar a polícia a reprimir a prática desse tipo de delito. Será que a lei e a ação policial são a melhor forma de combater a intolerância? Veja, delegacia, crimes raciais, quer dizer, precisa ter delegacia para isso, não é que é um absurdo. Infelizmente. Onde chega o ser humano? Quer dizer? Porque se há crimes raciais, né, em curso na sociedade, o poder público tem que oferecer algum tipo de proteção a essas pessoas, né? Hoje no Brasil nós temos uma lei, que é uma lei do racismo, que, digamos assim, penaliza práticas racistas, sobretudo a injúria, mas quase sempre os casos de injúria racista é tratado, o juiz afasta essa lei e usa o Código Penal, que é o lance da injúria por preconceito, né? E isso acontece muito. O Brasil é um país que não se livrou desse fantasma, desse cadáver, que é o cadáver do racismo, e a herança disso é o que a gente vê hoje. Isso é crime inafiançável. Hoje é crime inafiançável, o racismo, né? Isso pelo menos inibe um pouco esses malucos. Né? Inibe a expressão pública, né? Porque, na verdade, o racismo continua sendo praticado aí largamente, e por isso que eu sou tão a favor das chamadas políticas afirmativas, porque as políticas afirmativas, elas não atentam, digamos assim, contra a liberdade nem contra o direito, muito pelo contrário, tenta criar uma justiça social reparando uma desigualdade, né, uma desvantagem da população negra em relação à população branca. Então, sou absolutamente a favor. Bom, e acho... E se nós estamos falando, né, de discriminação racial com a população negra, que é um assunto importantíssimo para tratar, nós vamos trazer ela, que é uma das maiores representantes da música negra no Brasil e tem muito a nos contar sobre essa discriminação que provavelmente ela também já sofreu. Minha querida Sandra de Sá, pode entrar. E aí? Tudo bom? Tudo certo? Deputado Jean Willis. Sandrinha, quero saber uma coisa. Nós estamos em 2012, nós estamos na 5ª maior economia do mundo e o tema do meu programa ainda tem que tratar da tal da intolerância. Por que no Brasil ainda tem tanta intolerância, na tua opinião?
Cara, eu acho que, quer dizer, lógico, não é só no Brasil. Eu acho, além do Brasil ser um país muito novo, a gente é muito novinho, eu acho que a gente sofre de uma tal de falta de educação, que eu acho que é o que extravanca tudo. Para mim, falta de educação traz corrupção, traz desamor, traz desrespeito, traz a hipocrisia, traz a burrice, que eu acho que, assim, é terrível. Eu acho que começando eu sempre, quando acontece alguma coisa que não está bem resolvida, ou alguma coisa que eu tenho que fazer que não me dão estrutura para fazer as coisas, fala aí, Lei Áurea. Que é tipo, tá livre, vai, meu irmão. Tá livre, vai. Então, eu acho que essa bagunça toda, eu acho que começa aí. E, ao mesmo tempo, eu acho que existe também, de contraponto, um complexo muito grande. Eu acho que isso é que alimenta o preconceito, isso que alimenta a hipocrisia. De repente, o cara que fala, acontece alguma coisa, só porque eu sou preto... E você tem razão, a própria postura, né, da pessoa da raça negra, que já, por ter sido tão discriminado por tanto tempo, tão massacrado, já tem uma postura defensiva, natural, desnecessária. É isso. Porque é isso que eu chamo de um certo complexo, né? Que já tá dentro do sistema, né? Que tem que tirar do sistema. E aconteceu, inclusive, uma coisa no começo da minha carreira, foi até no Sul, não me lembro direito em que emissora, coisa assim, a moça me entrevistando. A apresentadora? E a entrevistadora, ela falou assim, não, mas porque você sofreu muito, sua vida é difícil, eu falei assim, não tive vida difícil, não, graças a Deus. Tive uma vida ela legal. Já, sem saber... bicho, eu falei, não, graças a Deus. Não, olha, nunca tive que ralar para trabalhar, fiz minha faculdade, estudei direitinho, fiz minha faculdade. Você fez faculdade? Olha que coisa, tá vendo? Eu fiz psicologia. Eu falei... Agora, falando em faculdade, Sandra, você não acha que essa história de cotas raciais para as faculdades também já não é uma discriminação? Porque que vergonha é essa que precisa ter cota? Ou seja, quando eu vejo que precisa ter cota, significa que essas pessoas não têm a mesma oportunidade. Porque as faculdades não dão vaga para pessoas. Mas não tem a mesma oportunidade. Então, mas eu estou dizendo, eu não estou dizendo errado ter as cotas. Eu só acho lamentável ter que ter cota. Mas alguma... A gente não tem a mesma oportunidade. É um mal necessário. Mas é horrível isso. É horrível, justo, mas a gente não vive numa sociedade justa, né? A gente vive numa sociedade de profunda injustiça social. Então, é como se fosse vamos imaginar uma pista de corrida, né? Nessa corrida, para chegar lá no alvo, as pessoas brancas, de uma maneira geral, e as pessoas com dinheiro, elas saem... Já é uma certa vantagem. Uma vantagem muito grande, ou seja, a chance daquela pessoa chegar... Ou seja, vou pegar o meu próprio exemplo, certo? Eu cheguei num lugar que para mim foi muito mais difícil chegar do que outros rapazes que não tenham origem negra, como meu pai é negro, que não seja nordestino. Ainda que não nem falamos dos nordestinos. Exatamente. Que não seja pobre, porque eu venho da extrema pobreza, e que não seja homossexual. Ou seja, eu tive que ter muito mais esforço, vencer muito mais obstáculos para chegar num lugar que para ele chegou muito fácil. O muro é bem mais alto, né? Muito mais. Então a gente tem que diminuir esse muro, né? Dar chances iguais para todo mundo. E a política de cotas, não só cotas raciais, mas cotas sociais, que é importante para as pessoas pobres que vieram de escolas públicas, é importante para a gente dar uma igualdade de largada, É um passo né? importante, é um passo importante. Botar todo mundo mais ou menos no no mesmo ponto. Não me entenda mal, não falei que não acho Não, eu correto. entendi. Eu só acho absurdo que a gente tem que viver num mundo onde tem que ter cota porque essa pessoa não tem realmente a mesma oportunidade. Então tem que garantir a ela uma oportunidade. Que você pode ver até de um lado ofensivo. Pô, quer dizer que tu não tem capacidade, eu tenho que te dar cota. Exatamente. Entendeu? Mas tem que se entender também que é um passo importante. É um passo importante até para o próprio cara, o próprio negro, o próprio pobre, sacar, não, agora eu tenho que fazer jus a tudo que está rolando. Até para, olha, chega com esse negócio para entrar quem for melhor, vamos fazer. Mas eu acho que para isso tem que ter, eu acho que esse preparo, tem que ter esse passo a passo. Esse passo a passo. E a política de cotas, ela não pretende ser eterna, né? Então, a política de cotas ela é implementada durante um tempo para que haja uma transformação na sociedade e aí não precise mais de cota, que a sociedade tenha se transformado de uma maneira tal que as pessoas possam concorrer em pé de igualdade. Em pé de igualdade, sem dúvida. Ô, Sandrinha, você falou da história da repórter, né, que te entrevistando, tal, perguntou de uma possível dificuldade que ela achou, só porque você era negra, então você já tinha que sair em desvantagem na cabeça dela. Eu sempre falo, enquanto mulher, enquanto negra. Mas, por outro lado, você
Você sentiu dificuldade na sua carreira, apesar do absurdo talento que você tem, né? Você sentiu alguma discriminação de gravadora, de contratante, de público, de qualquer tipo, fora essa história que você já contou? Cara, você sentiu alguma isso coisa a assim? gente sente o tempo inteiro porque existe. Tá ali, você não pode dizer que não existe, que não tá vendo, que não tá sentindo. Tipo assim, teve um outro episódio que até eu levo isso mais pra piada, se torna engraçado. O meu chá de bebê foi na casa da Lucinha Araújo, mãe do Casulo, porque o Casulo era padrinho do meu filho, foi um chá de bebê. Então, chá de bebê. como chegou eu, minha mãe, meu pai, minhas primas. Foi logo no comecinho da minha carreira. Então, quando eu cheguei, o porteiro falou assim, não, por aqui, que eu ia na casa do Casulo quase toda hora, todo dia, de noite. Aí, quando eu já ia me encaminhando para onde eu estava, eu falei, não, por favor, por aqui. Aí eu também sou, falei, legal, beleza. Eu sei, eu conheço a minha tripe. Subi quando eu abri a porta, quando a Lucinha abriu a porta, por que você veio para cá? Por aqui. Área de serviço, elevador de serviço? Por que você veio por aqui? Eu falei, o porteiro hoje mandou eu vir por aqui. Bicho. Imagina o que aconteceu, o que o Cazuza não fez, né? Ele desceu. E o pior é que era negro, cara. Isso que eu ia dizer. Que geralmente é assim. Quase sempre Olha, assim. Os guardas que me param no trânsito geralmente são negros. É sempre assim. Então, mas eles mesmos discriminam? Sim, porque... Ou desqualificam, né? Falam, não, você negro não pode estar subindo para o elevador social. Mas aí, onde eu falei do lance da falta de educação e da inveja. Não é, sabe, não é uma inveja corriqueira, invejoso, não, cara. É um sentimento que não é legal. Né? O lance da revolta, né? Esse é um dos piores sentimentos. É mais ou menos assim. Nós somos tão estigmatizados e construímos isso que a gente chama de subjetividade, o nosso eu. A gente constrói sob esse horizonte de injúria, nessa subalternidade, que quando a gente vê um igual a nós saindo desse lugar, para usar uma expressão de Caetano Veloso, botando os cornos para fora e acima da manada, as pessoas tendem a se ressentir com isso. Né? Em vez de ser solidária com aquele companheiro que chegou saiu da subalternidade e pode lutar para tirar todo mundo, não, ele dispara um rancor, um ressentimento. Ao invés de torcer, né? E aí você vê que tem negro com racismo internalizado, homossexual com homofobia internalizada, mulher com machismo internalizado. Então a gente tem que encarar de frente. Nós somos um país ainda muito racista, um país homofóbico, e a gente só vai superar isso se a gente encarar isso como um problema real que tem que ser superado. Olha, nós vamos ver uma coisa muito interessante. Nos Estados Unidos, um grupo de psicólogos fez um teste com crianças para descobrir se elas são influenciadas pelo racismo ou não. Olha, esse teste foi feito com bonecas. Você conhece esse teste? Não? É impressionante. Vamos dar uma olhadinha? Which doll is the black doll? And which one is the white doll? That one. Which doll is the pretty doll? Which doll is the nice doll? Which doll is the bad doll? Which doll is the nice doll? And which doll is the bad doll? And why is that doll pretty? Because she's white and she has 2 eyes. Which doll is the ugly doll? Why is that doll ugly? Because he's black. Which doll looks most like you? Like me? Yeah, which one looks like you? And that one. Okay. That doll. Cara, eu juro por Deus, eu vou falar um negócio. Não dá vontade nem de falar nada. Eu juro, eu fico emocionado com esse negócio. É constrangedor isso. Cara, inclusive o jeito, quando qual é a mulher, ela faz assim, aí qual é a parte que você faz assim? Faz constrangida. Quer dizer, é o estereótipo colocado na cabeça dessas crianças desde pequenininhas, de que o bonito é o branco, de que o malvado é o negro, de que o negro que rouba, que furta, que faz. E como é que isso acontece, né? Me perco até o ar, juro, me emocionei com esse vídeo. Mas cara, vou te contar, como é que isso terrível. acontece? Porque o racismo não é uma coisa abstrata. A gente trata o racismo na sua abstração. E o racismo não é uma coisa abstrata. Ele se materializa em discursos e em aquilo que a gente chama de representação, imagens. Então, a gente vive numa sociedade que do comercial de sabonete à música, os modelos privilegiados são os modelos brancos. Se a gente pegar
a coluna social e a página de polícia, você vai ver que cor tem a página de polícia e que cor tem a coluna social. Mas aí tem um pouquinho, viu, Jean, que é o seguinte, como infelizmente os negros têm a condição social no país já histórica, menos privilegiada, por tudo, menos oportunidades, então eles também são mais afeitos ou mais estimulados a cair na marginalidade. Dessa marginalidade que os brancos. Esse tipo de marginalidade. Porque por isso que aparece mais... Sim, mas a criminalidade de não colarinho... por causa da cor da pele, não é isso que eu estou falando, entendeu? Claro. Estou falando em relação à condição social deles. Eu entendi. O que eu quis dizer é que, por exemplo, eles são afeitos a essa criminalidade que incide sobre a propriedade privada, né? Concordo com você, que tem a ver com o histórico da escravidão, da exclusão do mundo do trabalho. Mas, por exemplo, há um tipo de criminalidade que é extremamente lesiva, que é o crime de colarinho branco, praticado por brancos e por grandes empresários, que não ganham o mesmo espaço na imprensa. Agora está mudando. Agora graças a Deus está mudando. Estão na cadeia. Isso, então. Está complicado. A história também que está acontecendo em Brasília. E tem que ser mais. Tem que ser mais. Agora muda. Tem que parar. E aí as crianças vão começar a ver que o branco também é tão malvado quanto. Tanto quanto. Nem mais nem menos. Como que você luta, no seu caso, quer dizer, usando a sua fama, se você tem um fã-clube, você tem gente que te admira pelo teu grande talento musical, etc. Eu acho que antes de tudo, ajudar? como eu fiz até agora, é me sendo, vivendo a minha vida e sem precisar, eu uso muito, às vezes a pessoa até me critica, não dando motivo. Eu acho que nada mais palpável do que o exemplo. Do que exemplo. Nada mais palpável de dizer, gente, eu estou aqui. E aí, por que você não está, cara? É o que eu falo do Barack Obama está lá. Do complexo. Sabe, Barack Obama está lá. As pessoas têm que se verem como seres humanos, cara. Eu acho, por isso que eu falo antes da educação, cidadania, essa coisa, cultura. Não, olha, Sandra, essa coisa, por exemplo, do nordestino. Vamos olhar para isso. O sujeito nasceu no Nordeste do nosso país, como você é a origem de lá. Quer lugar mais sensacional? Eu sou apaixonado pelo Nordeste. Sim. As pessoas, o que tem de gente espetacular que veio de lá, que migrou para cá em busca de oportunidade, ou que seja, mas grandes músicos, grandes pintores, artistas, grandes empresários. Gente, qual a diferença? Porque tem um sotaque. Que diferença tem entre nós e esses caras? Então, assim, eu não consigo entender. Bom, não consigo entender nenhum preconceito, mas esse aqui é mais absurdo, porque então nasci no Nordeste, eu sou menos do que quem nasceu no Sul. Eu acho que os grandes oradores, para mim, os grandes oradores são nordestinos. Sim. Não dá pra entender. E uma coisa estranha, né, que vira xingamento. Eu acho muito engraçado. Paraíba. Seu Paraíba. Paraíba, sim. Legal. Seu Paraíba fica xingando. Lá no Rio usa-se Paraíba, aqui é baiano, né? Uma baianada, lá é Paraíba. Baianada. Aqui no Rio. Nossa, aquele cara é tão baiano, significa que o cara é mal vestido, né? O cara é baiano. Mas por quê? Em São Paulo usa isso, baiano, no Rio é Paraíba. E essas fronteiras não estão tão claras quanto as pessoas imaginam, porque, por exemplo, o Rio de Janeiro é feito de muitos migrantes e muitos nordestinos. Na Rocinha, a Rocinha é praticamente 98% de baiano ou descendente de baiano. O Complexo da Maré tem muitos cearenses, paraibanos. Ou seja, as fronteiras não estão tão claras quanto as pessoas imaginam. São Paulo, Rio de Janeiro e as demais capitais são feitas das pessoas, ponto. Nós vamos ver um outro VT agora, que quando a gente fala de preconceito, a gente também fala de preconceito de origem, como nós falamos aqui, e a causa desses preconceitos. É o caso da Paloma, que é muçulmana. Ela deu um depoimento para nós, vamos ver o sofrimento dela e o preconceito que ela sofre. Infelizmente, a intolerância, ela sempre existiu. Né? Isso faz parte do ser humano. O ser humano, normalmente, aquilo que ele não compreende, ele repudia. Na época das Torres Gêmeas, né, quando houve o ataque, alguns grupos se exacerbaram. Na rua, quando até eu ia para a faculdade, algumas pessoas gritavam algum tipo de coisas, né, pejorativas, mulher bomba, alguma coisa assim. Uma vez, eu estava na faculdade, eu estava fazendo entrevista para uma empresa de logística alemã. Eu fui passando em todas as etapas. Aí chamaram um CEO. Era um alemão, né, assim, fortão. E falaram assim, você vai ter que conversar com ele. Aí eu fui, né, fui lá, boa tarde e tal. Aí ele foi muito sincero. Mas assim, é uma forma de preconceito, sim, e acabou até me prejudicando na época, né. Ele falou assim, vou ser muito sincero com você, filha. Ele já era um senhor, né. Se você estivesse na França, eu te empregava. Aqui não. Aqui eu estou no Brasil. Ele foi muito sincero, ele foi assim, sabe? Aqui eu estou no Brasil,
A minha empresa, eu trabalho com muitos, com pessoas de outras religiões, e você, por usar o véu, você logo se caracteriza, e existem, inclusive, alguns dos meus clientes são islamofóbicos, né? Mais ou menos assim. Ele não usou essa palavra, mas que tem aversão, né? Então, você boa sorte na tua vida, mas se você estivesse na Europa, eu te empregava aqui, não. Assim, no caso islâmico, não há nada na nossa religião, não há nada na nossa cultura que pratique ou que pregue a violência física ou que pregue a violência moral. Então, quando você explica isso para as pessoas, você divulga a mensagem, você explica para as pessoas o que é aquilo e, sim, diminui o quê? A intolerância social, porque diminui a ignorância. Quando eu conheço, quando eu passo a conhecer, eu passo a respeitar. Eu posso não concordar, mas eu passo a respeitar. Aliás, esse chefe alemão dela, o quase futuro chefe dela, está mal informado. Porque na França foi proibido o véu. Então ela é pior ainda a situação lá, porque aqui pelo menos pode usar, pode até não contratá-la, mas ela pode usar. Lá na França eles proibiram e causou uma série de protestos muito grandes lá. E foi um debate, esse é um debate mais complexo, porque na França era um debate em torno da laicidade do Estado, né? Assim, a ideia era que nas escolas públicas não houvesse ostentação de símbolos religiosos. Só que a islamofobia se configurava quando, na verdade, os símbolos cristãos eram tolerados. Né? Era tolerado que as meninas usassem crucifixo e não queriam deixar que a muçulmana usasse o véu. Para a gente respeitar, então, as religiões minoritárias, nós não podemos fazer ostentação das religiões majoritárias, porque a gente discrimina. Não, sem dúvida. Bom, sem nenhuma discriminação, porque essa palavra nós hoje já falamos ela com exaustão até, nós vamos à pergunta mais. A pergunta mais. Quero deixar claro, feita pela produção do Roberto Justus Mais e não pelo apresentador, tá? Para não ficar mal com vocês. Eu não sei quem é a primeira. Mas é verdade, são eles que produzem a pergunta mais. Eu só leio. Você vê que eu não li uma pergunta o programa inteiro. Agora eu vou ler. E é para você, Sandra de Sá. Durante a maior parte da sua carreira, Sandra de Sá, pouco se falou sobre a sua vida íntima na mídia. Mas no ano passado, um colunista de um jornal paulista noticiou que você teria terminado um longo relacionamento homoafetivo. Você se sentiu exposta com isso? Você não assumiu a sua homossexualidade por quê? Não é assumir. Eu acho que não precisa falar. Olha, gente, é o seguinte. Olha. Mas ele falou. Sabe? Não, mas eu sou sem a necessidade. Rolou esse. Não, é verdade? É verdade. O que eu digo é que não tem necessidade, de repente, eu tô, se alguém me obrigação de se alguém me pergunta, agora não pode ser, olha, vem cá, eu sou homossexual, tá? Olha, vem cá, gente. Cara, eu vivo a minha vida, normalmente. Você vê, tipo assim, eu gosto até bom ter a oportunidade de falar isso. Uma coisa que eu acho estranha, ninguém que arruma namoradas e contrato de não sei o quê. Cara, eu simplesmente, sabe, namorei o pai do meu filho, tive meu filho a hora que fui, não foi o primeiro cara que eu namorei, nem pode até nem ser o último, mas eu tenho a minha sexualidade. Sim. Né? E sua vida privada não tem que estar exposta. Privada, cara. Eu acho que a minha vida privada o nome da Disney é privada, né? Pertence a você. Você tem que ficar, você fica quietinho ali, sossegadinho e sendo feliz. Tá ótimo, obrigado. Bom, você viu que o nível das perguntas mais é complicado. A gente leva. Lá vem a sua. Vamos lá. Já muitos atribuem a sua eleição à sua participação no reality show que todo mundo sabe que você participou. Mas em entrevista você já afirmou que não acredita que o programa foi decisivo para a sua eleição. Qual a importância que realmente essa atração teve na sua vida? Você se arrepende de ter participado do programa quando você diz isso, que não foi por isso que você entrou na vida pública? Você participaria de novo de alguma coisa semelhante? Não, de novo eu não participaria não, porque a vida da gente vai se transformando. Né? Você ganhou o programa, né? Ganhei o programa. Para mim foi muito importante, adorei ter feito, foi uma experiência. Eu entrei no programa em busca de um objeto para o meu doutorado. Eu estudei no mestrado Narrativas de Presidiários do Carandiru e deveria continuar esse estudo no doutorado.
que era um laboratório para você? Não, aí eu mudei o objeto porque o programa virou um grande sucesso de massa e eu decidi estudar o programa, queria estudar o programa e eu precisava fazer uma etnografia do programa, conhecer ele por dentro, não queria fazer uma análise só de fora e pegar o melhor desse programa. O programa me deu dinheiro, porque eu ganhei o programa, ele me deu visibilidade no país inteiro, ele ampliou a minha voz para o país inteiro, e isso não é pouco, isso é muito. Agora, é claro que isso aconteceu comigo. Mas se elegeu também, então. Não, aí eu vou chegar lá. Isso aconteceu comigo, porque se a gente comparar a minha experiência com a experiência de outras pessoas que fizeram o programa, não é a mesma. Então, não é, a força não está no programa, a força está no personagem, está em mim, está na pessoa. Claro que eu aproveitei a oportunidade. A visibilidade que te deu. Agora, durante a campanha, eu digo que não foi decisivo para me eleger, porque quando eu me candidatei, já tinha 6 anos. Ia fazer 7 anos que eu fiz o programa. Eu já estava ausente dos espaços públicos, da mídia, digamos assim. E no meu material de campanha, eu fiz questão de não colocar nenhuma referência ao programa. E na minha fala, você estava no Rio, você viu, não havia nenhuma referência ao programa. Então, não foi decisivo para me eleger. Então, eu não me arrependo, eu tenho orgulho de ter feito o programa, mas o programa é um aspecto da minha vida. Um aspecto de 3 meses na minha vida, que teve um impacto agora para sempre, mas a minha vida é maior que o programa. Inclusive, podia, esse lance de ter... Será que ele se elegeu por causa disso? Poderia ser o contrário. Poderia ser o contrário. Neguinho, não vou votar nesse cara. Está cheio de pessoas famosas, atletas, etc., que não se elegem. Que não se elegem, exatamente. Se por trás da visibilidade não tiver um discurso coerente, que possa fazer com que as pessoas acreditem, você tem alguns que se elegem só com a fama, mas é mais raro. É muito raro. Mas em termos do povo brasileiro, no meu show, sempre quando eu canto Olhos Coloridos, no final eu faço até uma brincadeirinha que eu falo: sou altamente consciente e confiante. Eu acredito no meu povo brasileiro. Então, são coisas assim que me fazem acreditar. De repente, esse programa aqui, sabe? Eu não imaginei coisas como a pergunta vermelha, essa coisa que eu sempre preservei. Pergunta vermelha. É isso aí. A pergunta vermelha mais. Aí, cara, cheguei aqui. Como nós somos, do jeito que você está tratando a gente, é diferente. Eu poderia não ter respondido como eu respondi. Isso. Entendeu? Eu poderia ter respondido, não falo e acabou. Mas você tratou a gente com respeito. Com respeito. Imagina, seria diferente, de jeito nenhum. Isso é muito importante. Jamais seria diferente e você não tem noção do serviço que você vai prestar, do serviço que você estará prestando nesse momento com esse programa. Porque é um tema que não se discute muito. E as pessoas, por mais que ele seja incômodo, precisa ser discutido em algum momento. E desse jeito é uma delícia. Bom, eu queria aplaudir a sua resposta. Eu vou encerrar a pergunta mais. A Sandra de Sá prefere o ambiente azul, né? Eu falo, é uma pergunta vermelha, eu sou rubro-negra. É uma simpatia que não tem limite. Não tem Cruzeiro, não tem Havaí. E o vermelho é o coração. O vermelho não é, pulsão do forte. Bom, eu preciso, infelizmente, encerrar o programa, que eu adorei fazer. O tema, eu já sabia que esse tema ia ser um tema incrível. Eu preciso agradecer muito a presença do Jean Willis e da Sandra de Sá, que vieram aqui a brilhantar o programa com um tema complexo como esse, porque ninguém está livre da intolerância, a gente sabe disso, todos nós, né? Somos discriminados por alguma coisa e podemos ser discriminados pelos motivos mais fúteis que você possa imaginar na vida. A melhor maneira de evitar isso é sempre lembrar que nada do que temos ou somos pode nos fazer superiores ou nos sentirmos melhores do que alguém. Nada. Isso é muito importante dentro deste tema que nós estamos tratando. E é o seguinte, eu também falo sempre uma coisa: cada qual com o seu cada qual e muito respeito para liberar geral. Gostei muito. E no r7.com/justos você pode dar a sua opinião e rever esse programa. Boa noite, até semana que vem com um novo tema. Obrigado. Muito bom, obrigado.